Revelação inesperada. O que foi descoberto na noite de núpcias transformou a fazenda para sempre. O sol se despedia e a fazenda São Bento pulsava com alegria. Os risos ecoavam entre as árvores, enquanto amigos e familiares celebravam o amor entre Maria e Tiago, que se preparavam para unir suas vidas em uma cerimônia emocionante. Tudo parecia perfeito, como um conto de fadas em meio à natureza exuberante. As flores coloridas, o aroma do feijão e do milho, cultivados com tanto carinho, enchiam o ar, fazendo o coração de Maria bater mais rápido. Mas a festa estava prestes a ser marcada por uma descoberta que mudaria tudo. A avó de Maria, com seu olhar profundo e sábio, propôs abrir o antigo baú do avô, apenas como uma forma de resgatar memórias. Mas o que ela não sabia era que aquele gesto carregava segredos pesados. Com mãos trêmulas, ela ergueu o diário envelhecido e, ao abrir suas páginas amareladas, um silêncio denso tomou conta do ambiente. As palavras escritas há décadas estavam prestes a desencadear um turbilhão de emoções e tensões. Enquanto Maria lia em voz alta as passagens do diário, a atmosfera de felicidade se desfez como um sonho frágil sob o peso da verdade. Rixas familiares, disputas por terras, tudo isso revelava que o amor de Tiago e Maria poderia ser uma repetição de erros do passado. Os rostos sorridentes se tornaram sombrios e a festa já não era mais uma celebração, mas um campo de batalha emocional. A cada palavra, o coração de Maria disparava. Como isso poderia estar acontecendo no dia mais feliz de sua vida? Ela olhou para Tiago, que, perplexo, tentava se recompor. O que antes parecia um conto de amor se transformava em um pesadelo. O jovem estava dividido entre sua história de amor e a herança de sua família, cheia de ressentimentos e desconfianças. As lágrimas nos olhos de Maria diziam mais do que 1000 palavras. Ela se sentia perdida entre o amor que alimentava seu espírito e a lealdade que corria em suas veias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão na sala aumentou. Tiago, que sempre sonhou em transformar a fazenda em um exemplo de negócio agroecológico, percebeu que precisava enfrentar os preconceitos da própria família. Ele não queria que a fazenda fosse apenas um investimento, mas um lugar para cultivar relações, amor e respeito pela terra. Com um olhar fixo em Maria, ele sussurrou: "Não podemos deixar que o passado defina nosso futuro." Essas palavras tocaram fundo na alma de Maria. Ela sentiu que havia uma escolha a ser feita, um caminho a ser trilhado. O diário agora não apenas carregava as feridas de outrora, mas também acenava para um novo futuro. Que segredos ainda estavam por trás das páginas amareladas? E será que eles teriam força suficiente para enfrentar os desafios que se aproximavam? As respostas pairavam no ar, tão intensas quanto a luz da lua que iluminava a fazenda São Bento, revelando que a verdadeira história estava apenas começando. A lua cheia agora brilhava intensa sobre a fazenda São Bento, e a brisa suave trouxe um misto de aromas do campo, mas a atmosfera de alegria estava longe de voltar. Maria e Tiago se afastaram do grupo, ainda aturdidos pelo que acabaram de descobrir. O caminho de pedras que tantas vezes foi palco de risadas e corridas, agora parecia um labirinto emaranhado, rodeado de sombras e segredos. "Precisamos entender isso", disse Tiago com a voz firme, mas a expressão revelando preocupação. "Se essa disputa é real, não podemos ignorá-la. Nossa felicidade pode depender disso." Maria assentiu, sua mente girando como as folhas que caíam das árvores ao redor. Quem seriam os donos do que sempre chamaram de lar? A história que estava se desvelando era muito mais complexa do que um simples amor. Eles pararam embaixo de uma mangueira, cujos galhos pareciam se curvar, como se soubessem do peso que os jovens carregavam.
Maria olhou para Tiago e, com uma mistura de coragem e medo, falou: "E se a festa foi apenas um divertimento para encobrir o que realmente importa? As feridas do passado estão gritando, Tiago. Precisamos escutá-las." Os olhos de Tiago brilharam com a determinação que, até então, Maria só havia visto em seus momentos de paixão por sua terra. "Eu não vou deixar que isso acabe com a gente, Maria. Amaremos, mas também enfrentaremos o que vier pela frente. Essa fazenda sempre foi nossa, e é aqui que queremos construir nosso futuro." Maria sentiu seu coração pulsar mais forte. Com cada palavra de Tiago, a esperança renascia. Ela desejava acreditar que juntos poderiam desvendar aqueles segredos e curar as feridas que pareceriam impossíveis de fechar. "Temos que conversar com a avó e descobrir mais sobre o que aconteceu na época da disputa", sugeriu com uma chama de determinação dentro dela. Voltaram para o recinto, onde os convidados ainda conversavam em pequenos grupos, mas a animação havia diminuído. Maria se virou para reunir coragem e chamou: "Vovó, você pode vir um momento? Precisamos de você." A matriarca se aproximou, seu semblante cheio de preocupações. "O que aconteceu, minha querida?" ela perguntou, notando o ar tenso que pairava entre os jovens. A voz de Maria tremia, mas seu olhar estava firme. "Queremos saber mais sobre a história que você leu. O que a fazenda realmente representa para a família? Quais os segredos que estão escondidos?" A avó respirou fundo, levando as mãos ao coração. "Vocês têm que saber, meu amor. Isso tudo envolve mais pessoas do que podem imaginar. As rixas e os ressentimentos foram construindo muros entre nossas famílias. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E vocês merecem conhecer essa verdade." O som de um trovão distante ecoou, trazendo uma sensação de presságio no ar. Maria e Tiago trocaram olhares. A vontade de desbravar o desconhecido os unia, mas o medo do que poderiam descobrir era palpável. O amor deles sobreviveria à tempestade que se aproximava? "Preparem-se, porque o passado vai se revelar de maneiras que vocês nunca esperaram", completou a avó, com uma expressão que misturava orgulho e tristeza. E assim, enquanto a noite caía e nuvens escuras cobriam a lua, o destino de Maria e Tiago se entrelaçava ainda mais com os mistérios da fazenda São Bento. O que mais estava por vir? Que segredos estavam prestes a ser revelados? A batalha pelo amor e pela verdade apenas começava. A noite estava carregada de tensão, como uma corda prestes a romper. À medida que Maria e Tiago se afastavam mais do grupo, impulsionados pelo peso das revelações que ouviam, uma sensação de urgência tomou conta deles. O coração de Maria martelava no peito, enquanto caminhava ao lado de Tiago, as mãos entrelaçadas em busca de conforto. "Você acha que a avó vai nos contar tudo?" Tiago perguntou com a voz baixa. Os pés de Maria sobre a terra fria pareciam hesitar, como se os segredos do lugar também estivessem à espera de um momento adequado para se manifestar. "Eu espero que sim. Precisamos saber se há mesmo uma disputa que pode tirar nosso lar de nós", respondeu Maria, a firmeza na voz tomando conta da insegurança que a rodeava. O silêncio da noite parecia absorver cada palavra, e a brisa leve trazia consigo um aroma de flores que agora soava mais como um aviso do que um convite. Quando finalmente estavam de volta à casa, foram recebidos por olhares repletos de curiosidade. Os convidados, embora ainda conversando, notaram a aura diferente ao redor de Maria e Tiago. Havia algo no ar que os separava, mesmo entre os risos e as conversas descontraídas. Até mesmo a avó parecia mais distante, como se carregasse um fardo invisível. "Vamos para a sala de estar. É mais tranquilo lá", sugeriu a avó, seu tom conclusivo provocando um calafrio na espinha de Maria. O trio se afastou do barulho, em direção à sala onde as histórias da fazenda sempre haviam sido contadas. Assim que se sentaram, a avó respirou fundo como se estivesse reunindo forças. O tempo parecia se arrastar, cada segundo reforçando a ansiedade que se acumulava no ar. "Certa vez, a fazenda São Bento não pertencia só a nós", começou. "A história da nossa família se entrelaça com a de outra família que por muitos anos foi nossa rival. Rivalidade que levou a uma disputa muito feia." Os olhos de Tiago se arregalaram, enquanto Maria sentia o coração apertar. "Mas como assim? O que realmente aconteceu?"
perguntou ele, à pressa nas palavras, demonstrando o quanto queriam desvendar toda a verdade de uma vez. A avó olhou nos olhos deles, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha enrugada. Eu nunca quis sobrecarregar vocês com isso, mas essa rixa se originou de um amor não correspondido entre nossos antepassados. Ela hesitou, como que presa entre o desejo de contar a verdade e o medo de reviver antigas feridas. Esse amor acabou em dor, traições e até um casamento interrompido. Em uma noite fatídica, promessas foram quebradas e segredos foram enterrados. Um deles, uma herança inesperada que poderia leiloar a fazenda. Ou pior, separá-la da nossa família para sempre. A sala ficou em silêncio. O mundo exterior poderia ter continuado a girar, mas ali a atmosfera era densa, opressora até. O que Maria e Tiago pensavam ser um lar seguro tornava-se um campo de batalha. Mas a gente pode dar um jeito, disse Tiago, tentando encontrar força nas palavras que soavam quase vazias. Podemos unir as famílias, curar essa mágoa. A avó balançou a cabeça, triste. Se fosse tão simples, há mais coisas escondidas que envolvem interesses, e algumas pessoas estão dispostas a tudo para manter as rivalidades vivas, ela explicou, a voz quase um sussurro. Maria olhou para Tiago, um labirinto de sentimentos misturando-se dentro dela. Como poderiam lutar contra algo tão profundo? O amor deles era forte, mas seria o bastante para enfrentar as sombras que pairavam sobre a fazenda? Vamos descobrir juntos, vovó. Não podemos deixar que o passado defina nosso futuro. Maria declarou com um lampejo de determinação. Enquanto eles se preparavam para a batalha, uma ideia inquietante surgiu em sua mente. E se as coisas fossem ainda piores do que ela imaginava? O que mais poderia ser revelado? Quando a porta da sala se abriu repentinamente e um dos convidados entrou, a tensão subiu à estratosfera. O que ele trouxe com ele poderia mudar tudo. A porta se escancarou. E João, o primo mais velho, entrou com um semblante que misturava ansiedade e determinação. Ele segurava um envelope amarelado, as bordas desfiadas como se tivessem sido arrancadas de um livro velho. O silêncio tomou conta da sala novamente, e o olhar de todos se voltou para ele, quase como se o tempo tivesse parado ali. Desculpem interromper, mas eu encontrei isso no sótão. Eu pensei que era só mais uma herança, coisas velhas que voaram das prateleiras, mas... Sua voz tremia. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que imaginamos até agora. Maria sentiu o coração acelerar. O que poderia ser tão relevante? Tiago, por sua vez, trocou olhares cautelosos com Maria. O que quer que fosse, parecia que um novo capítulo da história estava prestes a ser desvendado. Eu não sabia que vocês estavam cientes da rixa familiar. João continuou avançando para mais perto. Mas isso aqui é a chave para tudo. Ele abriu o envelope e retirou um documento amarelado. A avó deu um passo à frente, os olhos arregalados, parecendo mais jovem, como se o peso da idade tivesse sido momentaneamente abandonado. João, o que é isso? Ela perguntou, a voz quase pidona. Um testamento. O testamento de nosso bisavô. Nele ele menciona a verdadeira herança da fazenda, que está atrelada a uma cláusula, uma condição que pode mudar tudo. A tensão na sala crescia a cada palavra pronunciada. Todos se aproximaram, como se o espaço se tornasse pequeno demais para tantas emoções. Qual condição? Maria questionou, mal conseguindo conter a ansiedade. João hesitou. Ele diz que a fazenda só permanecerá sob nosso domínio se os descendentes se unirem, como família, não apenas por laços de sangue, mas através do amor. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O impacto da revelação ressoou nas paredes, como se ecoasse pela própria história da fazenda. Não se tratava apenas de interesses financeiros, mas sim de um chamado à união, um desafio que transcendeu o ódio cultivado por gerações. Isso muda tudo. Tiago sussurrou, seus olhos fixos na avó, que agora tinha lágrimas brilhando à beira das pálpebras. Maria segurou a mão de Tiago com mais força. O peso da decisão estava presente, mas a esperança começava a iluminar um caminho onde apenas escuridão existia. Mas se nós não conseguimos unir nossos corações, a fazenda e tudo que construímos se perderá.
acrescentou a avó, a voz embargada, mas a determinação começando a ressurgir. Era uma luta contra as sombras do passado, mas também era uma oportunidade de cura. Maria sentiu um turbilhão dentro de si. Todas as dúvidas que a atormentavam agora pareciam pequenas diante da gravidade daquela revelação. A fazenda tinha vida, e a vida sempre se baseou em escolhas. Agora, mais do que nunca, era preciso escolher a união. Precisamos entender quem são eles, Tiago afirmou, um brilho novo em seu olhar. Precisamos encontrar essa outra família. Podemos reescrever a história juntos. Mas antes que alguém pudesse responder, um ruído sutil veio de fora, um carro parando na entrada da fazenda. O som dos pneus na grava e a batida da porta se fechando ativaram um alerta na mente de Maria. Quem estaria ali? Aqueles que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para garantir que o passado permanecesse enterrado. Com o coração apertado, os três se entreolharam. Uma nova ansiedade pairando no ar. A batalha pela fazenda não era apenas interna. Uma nova ameaça se aproximava. O que poderia acontecer agora? O que mais Maria e Tiago teriam que enfrentar para salvar não só a fazenda, mas também o futuro de suas histórias familiares? O carro que parou suavemente na frente da fazenda parecia um prenúncio de algo grande e incerto. O som do motor se desligando ecoou na mente de Maria como um aviso. Ela se lembrou das histórias sobre a rivalidade entre as famílias, as brigas que marcaram a história de sua avó. Com um olhar indeciso, ela se virou para Tiago, que estava com seus olhos fixos na porta, como se pudesse adivinhar quem estava ali. "Vamos ver quem é", disse ele, quebrando o silêncio, mesmo que alguma parte dele desejasse que ninguém aparecesse. Maria assentiu e eles caminharam até a entrada, cada passo soando como batidas de um coração nervoso. A porta se abriu lentamente, e ali, envolto em luz morna do entardecer, estava um homem alto cujos traços pareciam familiares. Ele tinha um olhar penetrante que lembrou Maria de alguém, embora a conexão ainda estivesse confusa. O homem parecia extremamente à vontade, como se tivesse certeza de que era bem-vindo. "Oi, pessoal, desculpem a surpresa", ele começou, o sorriso largo revelando um misto de confiança e jovialidade. "Eu sou Lucas, neto de Edson, o irmão do nosso bisavô." Um frio percorreu a espinha de Maria. Lucas era parte da outra família. Seu olhar continha a mesma intensidade que o olhar de João, mas havia também uma leveza, como se ele acreditasse que poderia quebrar a corrente de mágoas. "Então, você está aqui por causa do testamento?" Tiago arriscou perguntar, sua voz tensa, mas determinada. Lucas fez um movimento afirmativo com a cabeça. "Sim, eu fiquei sabendo que a fazenda está em risco, e eu... Bom, eu não quero que tudo isso se perca. Acredito que existe uma maneira de resolver isso", explicou ele. A avó de Maria, que até então observava em silêncio, se aproximou. O olhar dela alternava entre alívio e hesitação. "Você sabe sobre a condição do testamento?", perguntou ela, com a voz trêmula, quase como um pedido. "Sim, eu sei, e é por isso que estou aqui. Eu estou disposto a encontrar uma forma de unir nossas famílias. Não quero que a fazenda desapareça. É um legado que nos pertence. Podemos fazer isso juntos." Ouvindo suas palavras, uma onda de esperança começou a fluir através de Maria. Contudo, a intrigante presença de Lucas também trouxe insegurança. O que ele realmente queria? Qual era a verdadeira motivação dele? "Como podemos confiar em você?", Maria interrogou sem conseguir conter a desconfiança que crescia por trás da esperança. "As nossas famílias, a história foi difícil", Lucas suspirou. "Eu sei. Mas não devemos carregar o peso do passado. Precisamos olhar para o futuro. Se nossa herança depende da união, então precisamos fazer um esforço. E eu estou aqui, pronto para isso." As palavras de Lucas ecoavam como um convite para um novo começo. Mas, ao mesmo tempo, Maria sentia que por trás daquele sorriso havia algo mais. Ela trocou olhares com Tiago, a dúvida visível em seus rostos, e ao mesmo tempo a chama da curiosidade se acendia. "Olha, eu trouxe algumas coisas que podem ajudar", Lucas prosseguiu puxando um saco de lona do carro. "Documentos, fotos, o que encontramos no meio da bagunça da casa do meu avô."
Acho que podem nos ajudar a entender melhor nossas raízes e o que realmente aconteceu entre as famílias. Maria estava dividida entre abrir as portas para essa nova conexão ou se fechar novamente para reações negativas. Era uma oportunidade interessante, mas cheia de riscos. O que encontrar ali poderia ser a chave para resolver a rixa ou talvez abrir feridas que ainda estavam sangrando. "Você está disposto a nos mostrar?" perguntou Tiago, a voz mais firme. O sorriso de Lucas se ampliou, como se tivesse certeza de que aquele era o início de algo grandioso. Mas a cada nova revelação, o eco do passado sempre podia ressurgir. Enquanto as coisas começavam a se desenrolar com Lucas, outra figura emergiu à porta atrás dele. Com uma postura imponente, uma mulher que parecia conhecer todos os segredos da família de Maria se aproximou. O coração de Maria disparou. Seria mais um complicador na história que agora se desenrolava. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" A mulher exigiu, quebrando a expectativa do momento. A tensão tomou conta do ar, e a história que todos temiam começou a se desvelar. O que ela queria? O que mais seria revelado naquela noite? O ambiente ficou tão tenso que Maria podia até ouvir seu próprio coração batendo. A mulher, com um olhar que exalava autoridade, cruzou os braços e a expressão dela não deixava dúvidas sobre a severidade do momento. Lucas parecia fazer uma pausa, como se ponderasse sobre como abordar a situação. "Essa é a última coisa de que a nossa família precisa. Mais confusão entre as duas famílias", ela prosseguiu. A voz firme, mas um leve tremor denunciava a insegurança que ela tentava camuflar. "O que você pensa que está fazendo, Lucas?" Maria não sabia se estava mais intrigada ou assustada. Quem era aquela mulher? Quais segredos da família estavam prestes a serem expostos? "Eu só quero ajudar", Lucas disse, a voz um pouco mais baixa, mas cheia de convicção. "O testamento precisa ser respeitado e temos que entender o que realmente significava para nossos avós. Essa fazenda é a nossa conexão e cada um de nós sabe disso." "Conexão?" A mulher pareceu soltar uma risada curta, quase irônica. "A única conexão que temos é a de um ódio bem fundamentado. Você realmente acha que as coisas mudarão assim, da noite para o dia?" As palavras dela ressoaram no ar, como um eco que se recusava a desvanecer. Maria sentiu um nó no estômago. Era um confronto que estava nas entrelinhas por muito tempo. A tensão entre as famílias ultrapassava as rixas pessoais. Era uma ferida profunda, aberta, que havia se expandido por gerações. Tiago, percebendo a gravidade do momento, decidiu intervir. "Acho que precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Problemas foram causados pelo silêncio e pela mágoa. Talvez seja a hora de entender." Lucas olhou para Tiago agradecido. "Exatamente, por isso estou aqui. Vamos juntos em vez de ficarmos presos às nossas histórias tristes. E você, Helena?" Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos da mulher. "Nós precisamos conversar." Maria viu um choque passar no rosto de Helena. Os olhos dela cintilaram, talvez com uma mistura de medo e raiva. A tensão era palpável, e Maria podia sentir o peso da história familiar sufocando o ambiente. "Helena, eu não estou aqui para fazer você sentir-se traída ou atacada. Estou aqui porque você tem tanto a perder quanto eu", Lucas continuou, a voz mais suave, mas firme. "Precisamos nos unir para fazer isto funcionar. Se o legado da fazenda for para o lixo por causa da nossa rivalidade, ninguém ganhará." Helena olhou para a porta, como se pensasse em sair, mas a determinação nos olhos de Lucas a prendeu. Maria percebeu que alguma coisa dentro dela se movia. Seria medo ou desejaria, no fundo, que uma ponte fosse construída? "Se você realmente quer mudar as coisas, terá que correr riscos", disse Helena finalmente. "Mas tenha cuidado. As feridas dessa casa são profundas. Essa não é uma questão de orgulho, é sobrevivência." O semblante de Lucas se tornou sério. "Estou disposto. O que me oferece?" Antes que alguém pudesse responder, ele se virou para o saco que havia trazido. Com um movimento cauteloso, abriu a lona e começou a retirar uma por uma as fotos, documentos, tudo aquele material que poderia reconstruir parte da história esquecida. Maria observou cada novo objeto emergir daquele saco, seu coração acelerando com a possibilidade do que poderia vir à tona.
Uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma antiga imagem da família, todos sorrindo, em um momento que parecia tão distante e feliz. "Mãe, olhe isso!" Maria exclamou apontando para a imagem. Helena se aproximou, a expressão dela mudando de desconfiança para uma espécie de nostalgia. A luz dourada do entardecer iluminava o fundo da foto, e Maria se viu imaginando como seria aquelas vidas unidas, sem as divisões que agora as separavam. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, a porta da sala se abriu novamente. Desta vez, era alguém que Maria jamais esperava ver. Uma figura familiar, mas que havia escolhido permanecer distante durante anos. O que essa pessoa estava fazendo ali? Qual seria o impacto dela sobre tudo o que começava a se desenrolar? A tensão voltava a subir e a história da fazenda estava prestes a ganhar um novo e inesperado capítulo. O silêncio que se seguiu à entrada da nova pessoa era quase palpável. Todos na sala estavam paralisados, como se o tempo tivesse desacelerado, e Maria tentou processar a figura que estava diante dela. Era tia Ana, uma mulher de cabelos grisalhos e um sorriso que já foi caloroso, mas que agora parecia carregado de memórias amargas. Ela sempre foi a guardiã dos segredos da família, a que contava as histórias nas reuniões em torno da mesa, mas que se afastou após o desmoronamento da relação entre as duas famílias. "Ana!" A voz de Maria mal saiu, hesitante e repleta de emoções conflitantes. Sentia uma mistura de alegria e apreensão ao vê-la, mas o que a motivava a estar ali, naquele momento decisivo? Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio, sem saber bem como reagir. "Tia Ana, você... O que está fazendo aqui? Não é hora de nos dividir ainda mais." Ela ergueu a mão, pedindo calma. "Eu estou aqui porque as coisas não podem continuar assim. Não podemos correr o risco de perder tudo o que ainda nos une." O olhar dela pairou sobre todos, de forma quase exigente, como se esperasse que o peso de suas palavras fosse sentido. Helena, por sua vez, olhou fixamente para ela. "E o que você entende sobre união, Ana? Você se afastou quando mais precisávamos de você." "Eu me afastei porque não conseguia mais acompanhar a dor e a mágoa que vocês cultivavam." Ana respondeu, com a voz calma, porém intensa. "Foi difícil para mim ver tudo isso acontecendo." Maria percebeu uma fração de esperança naquele diálogo. Tia Ana sempre foi uma figura forte na família. Se ela estivesse disposta a se envolver, talvez houvesse uma chance real de reconciliação. "Ana, precisamos de você", disse Lucas com sinceridade. "E se você tem alguma informação que possa ajudar, agora é a hora." A mulher respirou profundamente e avançou alguns passos, decidida. "Há muitas coisas que vocês não sabem, que foram escondidas sob camadas de orgulho e mágoa. A fazenda não é apenas um pedaço de terra. Ela carrega histórias que, se reveladas, podem mudar tudo." O coração de Maria acelerou. O que Ana estaria prestes a compartilhar? Os rostos de todos estavam tensos, como se a atmosfera ao redor se tornasse carregada de energia. "Na noite das minhas núpcias, algo muito importante ocorreu. Coisas que foram esquecidas, mas que ainda nos afetam." Os olhos de todos se arregalaram. Os murmúrios começaram a circular no ar, questionamentos e inquietações. Maria se perguntava se isso envolvia os avós, segredos que poderiam criar uma nova perspectiva sobre a animosidade que sempre existiu entre os dois clãs. "Eu prometi guardar aquele segredo por tantos anos, mas agora talvez seja a hora de trazê-lo à luz." Ana continuou, o olhar distante, como se viajasse de volta no tempo. "O que aconteceu naquela noite pode ser a chave para quebrar as correntes que nos prendem." "Sinto que isso é apenas o começo", murmurou Helena, forçando uma expressão de determinação. Lucas foi até Ana, seus olhos brilhando de curiosidade. "Conte-nos tudo, por favor. Precisamos entender. Se é uma história que pode nos unir, então é nossa honra ouvi-la." Ana olhou para cada um deles antes de se preparar para mergulhar nas profundezas de um passado que muitos desejavam esquecer. A tensão na sala era insuportável, a expectativa crescente. O passado estava prestes a ser desenterrado, e Maria sentiu que aquele momento poderia ser a virada da história deles. No entanto, ao mesmo tempo, uma sombra de receio a invadiu. O que mais poderia vir à tona?
Quando Ana começou a falar, os olhos dela brilhavam e um novo mistério se desdobrava. O peso daquelas memórias poderia ser um fardo, mas as palavras que sairiam de seus lábios poderiam ser exatamente o que estavam esperando. Ou, quem sabe, muito mais do que haviam pedido. E assim, com o prenúncio de segredos não revelados pairando no ar, a história da fazenda e das famílias estava prestes a ganhar um novo e inesperado rumo. O ambiente estava carregado de uma expectativa quase insuportável. O coração de Maria pulsava com força, ecoando a ansiedade coletiva. Cada parágrafo que Ana ia adicionando àquela história parecia um fio entrelaçado a um vasto tapete de segredos, e à medida que ela falava, Maria sentia que sua própria vida estava sendo moldada por aquelas palavras. A noite das minhas núpcias foi também a noite em que deixei a fazenda, começou Ana, sua voz tremendo levemente. Eu costumava sonhar com a casa cheia de alegria, mas tudo mudou quando encontrei algo que deveria ter permanecido escondido. Era um diário do vovô. Os olhos de Maria se arregalaram. O vovô? Que segredos ele poderia ter guardado? O murmúrio da sala aumentou, misturando-se com a batida de corações acelerados. Ana prosseguiu, tomando cuidado para escolher suas palavras. Naquelas páginas estavam histórias sobre alianças quebradas, alianças com a família que vocês conhecem tão bem, revelou. Eu descobri que o amor entre as nossas famílias foi mais profundo do que imaginávamos, mas foi também o motivo de tanta dor. Brigas, desentendimentos e um pacto que foi rompido. Uma onda de lembranças invadiu a mente de Maria. Histórias da infância, risadas e expectativas. Ela conseguiu ver aquela fazenda não só como lugar de discórdia, mas também como um solo fértil para tudo o que havia sido construído. A ideia de um pacto antigo a intrigava. O que estava escrito naquele diário foi uma revelação que me pegou de surpresa. Nossos avós tinham uma amizade que, se fosse levada adiante, poderia ter mudado o rumo de muitas coisas. Mas algo os separou, e isso foi transferido para nós. Ana explicou conforme lágrimas brotavam em seus olhos. Precisamos entender isso, precisamos nos reconectar. Helena, que até então estava em silêncio, agora não conseguia esconder sua confusão. Mas por que ninguém falou sobre isso antes? Por que você nunca nos contou, Ana? Porque eu estava apavorada. Ana confessou ao olhar os rostos admirados e confusos diante dela. Medo de revirar velhas feridas. Mas agora, compreendi que é hora de enfrentar tudo isso, não como inimigos, mas como família. Cada um de nós carrega um pedaço daquela história. O que eu quero é que juntos possamos transformar essas páginas amareladas em um novo futuro. Um silêncio pesaroso pairou na sala, enquanto todos processavam aquela iluminação. Maria, embora assustada com a ideia de revirar segredos, sentia um impulso inesperado de esperança. Não era apenas sobre o passado, mas sobre a possibilidade de um reencontro. O que precisamos saber sobre esse pacto? Lucas perguntou, suas palavras furando o silêncio, como uma flecha acertando o alvo. Ana, onde ele está? O diário. O que mais ele revela? Se vocês estão prontos para isso, então precisamos voltar à fazenda. Esse diário pode estar escondido em um lugar que apenas eu conheço, Ana disse, seu olhar agora cheio de determinação. Lá encontraremos as respostas. Maria sentiu uma onda de coragem. Quem diria que uma simples volta à fazenda poderia ser a chave paraíso entrelaçar o passado com o presente? As emoções fervilhavam dentro dela, entre reunião e temor. Lucar e Helena trocaram olhares de compreensão. O desafio estava colocado. Era chegada a hora de ir até a raiz do que tudo começou. Enquanto as preparações para essa nova jornada começavam, uma série de interrogações pairava no ar. O que mais o diário poderia revelar? E se as verdades mais profundas trouxessem à tona mais do que esperavam? E ao olhar para cada rosto naquela sala, Maria sentiu seu coração apertar. O que eles realmente estavam prontos para enfrentar? Maria acordou antes do sol. O brilho fraco da manhã mal iluminava seu quarto. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente, como um eco distante que se tornava cada vez mais claro. A fazenda. A memória da infância era reconfortante, cheia de risadas e brincadeiras.
mas agora estava permeada de uma tensão nova. O que mais poderia haver ali, escondido nas sombras do passado? Uma emoção diferente tomou conta dela, uma mistura de medo e esperança. Seria realmente possível curar as feridas antigas? Antes de levantar, decidiu que precisava estar pronta para o que viesse pela frente. Vestiu-se rapidamente, sentindo a energia fluir por suas veias, um sinal de que o dia reservava grandes surpresas. No café da manhã, a atmosfera era tensa. Lucas, Helena e Ana trocavam olhares como se quisessem transmitir um entendimento silencioso. Maria sentiu que seus paladares estavam ansiosos por respostas mais do que por comida. E foi nisso que se fixou. "Então vamos?" perguntou Ana, com uma determinação marcada no olhar. Maria assentiu, sentindo um frio na barriga. A garrafa de café esfriava lentamente enquanto eles se preparavam, e o canto dos pássaros parecia um convite à ação. A estrada que levava à fazenda estava repleta de lembranças, mas também de incertezas. A vegetação, que outrora era um lugar de felicidade, agora parecia uma testemunha silenciosa. Cada curva na estrada erguia uma expectativa que ninguém sabia descrever. Ao chegarem, a velha casa parecia mais imponente do que Maria se lembrava. O cheiro da madeira envelhecida invadiu seus sentidos, e o vento sussurrava segredos entre as frestas das janelas. Os quatro se entreolharam, cada um refletindo sobre o que aquela casa significava. "Lá dentro tudo pode ressurgir", choramingou Helena, seus olhos marejados. "E se não gostarmos do que encontrarmos? Não sabemos o que é. Precisamos arriscar", disse Lucas, sua voz firme, mesmo com a preocupação visível no semblante. Eles entraram, o rangido da porta ecoou como um sinal de que a história que aquele lugar guardava poderia começar a ser desvendada. A sala de estar estava empoeirada, com quadros antigos pendurados nas paredes, capturando momentos de alegria e também de tristeza. Ana liderou o caminho, passando pelas salas. "O diário que eu encontrei estava na biblioteca", disse, seu olhar fixo nas prateleiras empoeiradas. "Vamos começar lá." Quando chegaram à biblioteca, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Prateleiras repletas de livros pareciam observar cada movimento, guardando segredos antigos. Ana se dirigiu a um canto, onde uma pilha de livros estava desorganizada. Sua mão tremia ao puxar um volume espesso que se soltou. E então, lá estava, o diário. Maria sentiu seu coração acelerar. Era apenas um livro, mas poderia significar muito mais. Ana abriu a capa, revelando folhas amareladas e escritas apressadas. O ar estava carregado de tensão, e cada palavra que Ana leu parecia tirar um véu do passado, revelando algo profundo e desconhecido. "O que será que tem aqui?" Maria sussurrou, a voz falhando ao se contagiar pelo mistério. Como se uma bomba tivesse explodido, a sala ficou em silêncio quando Ana leu em voz alta. "A aliança quebrou na noite da minha morte, e com isso trouxe à tona o que deveria ter sido esquecido para sempre." O que quer que fosse, começava a se revelar. Maria segurou a respiração com sentimentos mistos de ansiedade e expectativa. Se o diário tinha informações que poderiam mudar o entendimento dele sobre a história familiar, o que mais estava por vir? E se isso os separasse ainda mais? "Agora é a hora de enfrentar tudo isso", Ana declarou, os olhos fixos nas páginas que começavam a mudar suas vidas. E a pergunta que fervilhava em Maria era: o que mais aquele diário seria capaz de revelar? A sala da biblioteca estava imersa em um silêncio profundo, como se até mesmo os livros soubessem da importância do momento. Maria sentiu o coração disparar. O semblante de Ana, pálido e determinado, refletia o peso das palavras que ecoavam no ambiente. Cada frase lida era um passo mais próximo de respostas, ou de novos mistérios que poderiam desmoronar o que restava da paz entre as famílias. "O que mais ele diz?" Lucas questionou, a ansiedade evidente na voz. Os dedos de Ana passaram pelas páginas com delicadeza, como se cada letra fosse um fio ligado ao passado, ao amor e à dor. "A noite da minha morte." Ana repetiu em voz alta, prendendo a respiração. Havia um pacto entre as famílias, algo que ninguém deveria saber. Alianças quebradas, promessas não cumpridas. Isso começou a nossa rivalidade.
Com um olhar intenso, ela continuou. O amor de dois jovens se tornou um campo de batalhas e nós arcaríamos com as consequências. O peso daquelas palavras pairou no ar como um nevoeiro, envolvendo a todos com a sensação de que estavam prestes a desenterrar algo que poderia moldar o futuro. Maria sentiu que o desejo de entender aquela história era mais forte que o medo do que poderia ser revelado. Precisamos de tempo para compreender a profundidade disso, sugeriu Helena, mais calma agora, como se a gravidade das palavras ajudasse a clarear a mente. Se o que está escrito for verdade, isso poderia mudar a visão que temos um do outro. Ana assentiu, e antes de retomar a leitura fez uma pausa. Um lampejo de determinação surgiu em seus olhos. Mas devemos ser francos. O que está em jogo não é apenas a fazenda, mas nossas almas, nosso legado. Podemos escolher o caminho que trilhamos. A tensão no ar subitamente se aliviou com a estrutura que aquelas palavras propunham. O desejo de mudança começou a penetrar nos corações de todos ali. Lucas foi o primeiro a dar voz a essa esperança, quebrando o silêncio. Se pudermos entender as raízes do que nos separa, talvez possamos unir as nossas histórias e reescrever o fim delas em algo belo. O olhar de Maria brilhava. A ideia de um futuro onde as famílias pudessem ser novas versões de si mesmas parecia quase palpável. Mesmo assim, uma parte dela ainda hesitava, receosa das verdades que mais poderiam vir à tona. Ana, percebendo a tensão no olhar de Maria, sorriu de forma encorajadora. Não prometo que será fácil, mas cada passo dado é uma chance de nos reconciliarmos. Estamos aqui porque acreditamos que é possível um novo começo. Sem mais palavras, Ana voltou a ler em voz alta, e as páginas começaram a revelar-se como um mural de descobertas, amores perdidos, esperanças frustradas e, finalmente, a promessa de que o passado poderia ser a luz que iluminaria novos caminhos se encararmos juntos. E se essa rivalidade for baseada em um mal-entendido, o tempo pode ter escondido algo que não era verdade, sugeriu Tiago, sua voz parecendo mais firme à medida que falava sobre a necessidade de olhar para frente. Exato, exclamou Ana. As letras aqui parecem me contar que todos estão interligados de uma forma que nunca compreendemos. Precisamos nos unir. E isso começa por aqui. Maria sentiu que uma onda de determinação invadia seu ser. A ideia de que o futuro era moldável, que novos laços poderiam ser construídos a partir do que um dia foi destrutivo, preenchia seu coração com uma força que não sentia atemporada. Então vamos. Nós precisamos ir até a outra família. Vamos mostrar que as coisas podem ser diferentes. O grupo concordou, a energia entre eles pulsando como uma corrente elétrica que vislumbrava novas possibilidades. Ana arrumou o diário e todos se prepararam para deixá-lo ali. O próximo passo era ousado, mas a coragem compartilhada era mais forte que o medo. Enquanto desciam as escadas da antiga casa, algo parecia ter mudado no ar. Era como se o vento carregasse não apenas aromas familiares, mas também promessas de reconciliação. A luz do sol começava a espreitar entre as árvores, como se anunciasse um novo dia, um novo capítulo. E foi nesse espírito que Maria, Tiago, Lucas, Helena e Ana cruzaram a porta da fazenda São Bento, determinados a enfrentar a antiga rivalidade e buscar um futuro onde o amor e a união fossem mais fortes que qualquer passado sombrio. A jornada ainda estava apenas começando, mas a chama da esperança ardia viva no peito de cada um deles. Agora, a história estava nas mãos deles. Como escreveriam esse novo capítulo? Juntos, com seus corações entrelaçados, estavam prontos para descobrir. E você? Está preparado para se juntar a nós nessa jornada emocionante? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Comente sua opinião e teorias sobre o que vem a seguir. E vamos juntos desvendar essa nova trama. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora. O futuro das nossas histórias emocionais está em suas mãos.